Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional, para que você possa meditar e o Senhor possa falar ao seu coração. Amém? O texto de hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, os 5 primeiros versículos do capítulo. Diz assim: O povo de Judá proclamou Uzias, que tinha apenas 16 anos de idade, rei no lugar de seu pai Amazias. O primeiro ato dele, depois do sepultamento de seu pai, foi reconquistar e reconstruir Elate para Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele agiu corretamente diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai Amazias. Ele foi um fiel seguidor do Eterno, muito bem preparado e ensinado por seu tutor e mestre Zacarias, a viver em obediência e temor ao Eterno. Enquanto Zacarias viveu, Uzias foi um homem íntegro, e o Eterno o fez prosperar. Amém? Amados, esse é um texto muito interessante, e mais uma vez eu convido você a ler antes e depois, para que de repente você não fique parado apenas desses 5 primeiros versículos. Os reis de Judá, o livro de 2 Crônicas, é um livro pós-exílio babilônico, e eles estão narrando os reis de Judá. E se você tiver uma leitura atenta, você vai perceber que alguns reis agradaram a Deus, uns mais que outros. Uns reis desagradaram a Deus e desagradaram mais que outros. O fato é que sempre que um rei subia ao trono de Israel, havia muita incerteza da maneira como ele haveria de governar. E é uma coisa interessante no reinado do rei Uzias que eu quero compartilhar com você. Uma verdade muito profunda que nós encontramos nesses 5 primeiros versículos. A Bíblia diz que Uzias tinha 16 anos quando ele começou a reinar, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso é maravilhoso. No meio de tantos reis que fazem coisas que desagradam a Deus, que não glorificam a Deus, Uzias decidiu agradar ao Senhor. Porém, e aqui é a coisa a respeito da qual eu quero convidar você para meditar. Uzias, ele foi tutoriado por Zacarias, seu mestre, e enquanto Zacarias viveu, Uzias temeu ao Senhor. E esse é o problema. O texto deixa claro que Uzias estava servindo, era temente, fez o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto Zacarias viveu. E se você ler o capítulo 26 inteiro, você vai ver como foi o final da história de Uzias, e não foi um final bom, E é interessante que é a partir do ano da morte de Uzias, é como o texto lá de Isaías capítulo 6 começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Então o rei Uzias não morreu, ou não terminou seus dias agradando e glorificando a Deus. Mas aí eu pergunto, qual foi o problema? O que aconteceu com o homem que começou querendo agradar a Deus, glorificar a Deus, e no final dos seus dias fez tudo errado? E quando nós olhamos para o texto, eu quero convocar você a pensar sobre 3 coisas a respeito dessa verdade. Uzias foi tutoriado por Zacarias, e enquanto Zacarias viveu, Uzias estava agradando a Deus. Depois que Zacarias morre, Uzias descamba para o pecado. Então, amados, essa é uma coisa muito importante. Nós não podemos depender de tutores. Vou repetir para você entender e guardar no coração. Não podemos depender de tutores. Pastor, quer dizer que a gente não tem que ter tutor? Não foi isso que eu disse. Quando nós estamos começando a nossa fé, quando nós estamos com determinadas dificuldades, determinados problemas, é claro e é importante nós termos pessoas que vão ministrar sobre as nossas vidas, que vão apontar o caminho, que vão nos edificar, que vão orar por nós e vão orar com a gente. Tutores são importantíssimos. Enquanto nós somos
crianças, indefesos na fé, leigos, nécios, neófitos na fé. Mas o problema é que muitos cristãos, eles acabam levando uma vida inteira como se fossem neófitos na fé. Eles nunca crescem. Eles estão sempre dependendo de pessoas que digam o que eles têm que fazer, que diga pelo que eles têm que orar, que diga que livro da Bíblia eles têm que ler, que diga que atitudes eles têm que tomar, que diga para eles o que Deus quer que eles ouçam, ou melhor, o que Deus quer que eles façam. Então, amados, essa era a questão. Nós não podemos depender dos tutores a vida inteira. Olhe para você. Há quanto tempo você está na fé e há quanto tempo você continua dependendo de outras pessoas? Dependendo, a sua fé está baseada no outro. Você não consegue ser autônomo diante do Senhor. Depender do Espírito Santo. Então, se você continua dependendo de pessoas e não é alguém que é novo na fé, que conheceu a Jesus agora, tem alguma coisa errada com você. Você não pode permitir que o seu desejo de agradar a Deus esteja baseado enquanto um tutor estiver ali direcionando, te ensinando e te dirigindo. Esse é um problema. Não dependa de tutores. Tome a atitude de depender do próprio Deus. Mais uma vez, é claro que nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que ministrar na vida dos outros, mas isso não significa dependência. Em segundo lugar, que é um desdobramento desse primeiro ponto, nós temos que decidir agradar a Deus por nós mesmos. Como eu falei, algumas pessoas só conseguem agradar a Deus, só conseguem orar, ter uma vida devocional, se tiver alguém ali empurrando, se tiver alguém ali dizendo, se tiver alguém ali cobrando. Isso não está certo, meu irmão. Olhe para você, há quanto tempo você está na fé, há quanto tempo você conhece a Jesus e não consegue comer carne espiritual. Foi o que Paulo disse para os coríntios. Eu não pude falar com vocês como espirituais porque vocês ainda são carnais. Eu tive que dar leite para vocês beberem. Então, quantos crentes que já estão há um bom tempo de caminhada na fé continuam bebendo leite? Porque decidiram depender dos outros. Eu só agrado a Deus quando tem alguém me olhando, quando tem alguém me tutoriando, quando tem alguém ali me direcionando. Então, você precisa decidir agradar a Deus por você mesmo, em resposta à ação que o Espírito Santo está operando na sua vida. Porque só assim você vai se crescer. Então, o segundo ponto é: seja autônomo espiritual. Dependa de Deus e interdependa dos irmãos de outras pessoas. Mais uma vez, nós somos interdependentes, é por isso que somos corpo. Mas o problema é que muitas pessoas não conseguem levar uma vida espiritual frutífera e produtiva se não tiver alguém dizendo o que essas pessoas têm que fazer. Será que não está na hora de você crescer na fé? Será que não está na hora de cortar esse cordão umbilical? Será que não está na hora de decidir por si mesmo: eu vou agradar a Deus, eu vou tomar conta da minha vida, eu vou tomar um posicionamento, eu vou fazer aquilo que glorifica o Senhor, e eu vou fazer não porque o outro, fulano, está querendo, está dizendo, está me cobrando. Eu vou fazer porque o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração e Ele vai me dar graça para isso. E em terceiro lugar, amados, não pode haver condicionalidade no nosso desejo de agradar a Deus. Não pode. E muitos cristãos acabam tendo esse tipo de pensamento ou de atitude. Eles só conseguem decidir: eu quero agradar a Deus quando tem dinheiro no bolso. Porque se o dinheiro faltou, eles começam a se queixar, a murmurar e a reclamar de Deus. Algumas pessoas só conseguem querer fazer a vontade de Deus quando elas estão com saúde. Porque se elas não estão bem, elas degringolam. Elas começam a reclamar, começam a xingar a Deus, começam a desistir de querer agradar. Por que eu vou agradar a Deus? Ele não está fazendo nada por mim mesmo. Você não pode querer agradar a Deus só enquanto Deus faz o que você quer. Isso é condicionalidade. Se Deus fizer isso, então eu vou agradar a Ele. Se Deus fizer aquilo que eu pedi, então eu vou. Isso não está certo, meu irmão.
minha irmã. Nós precisamos decidir agradar a Deus incondicionalmente. Não dependendo do dinheiro, da saúde, das circunstâncias, de pessoas. Mas com o entendimento de que nós queremos agradar a Deus, porque Ele é o nosso Deus. E Ele é digno de louvor, de adoração. E Ele é digno de que eu entregue, deposite a minha vida inteira nele. Então, não sirva a Deus enquanto tudo estiver bem. Tem crente também que é assim, quando tudo está bem. Se alguma coisa deu errado, se sentiu decepcionado e ofendido, essas pessoas acabam indo embora. Não vou mais buscar a Deus. Deus parece que não me ouve. Então, atente, não seja como Uzias, que vai servir, agradar e ter o temor do Senhor enquanto tem tutores. Não dependa dos tutores, dependa do Espírito Santo. Decida, seja autônomo espiritualmente em buscar e glorificar o Senhor. E não haja condicionalidade no seu coração em agradar a Deus. Amém? Meu querido, que essa palavra te encontre com o coração aberto e disposto a se avaliar, a meditar, a mastigar, a fim de que a verdade, né, ela seja guardada no seu coração, como disse o salmista, para você não pecar contra o Senhor. Deus te abençoe, medite nessa palavra e que o Espírito Santo possa trazer a revelação da qual você precisa para viver para a glória do Deus vivo. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo encontro.